eu devo andar. Eu aprendi nos filmes pra um dia usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. E aí, William? Show de bola, cara. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho passa, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Programa Sábado com Robson de Rosa. Você ficou sem jeito e encabulada, ficou parada e sem saber de nada. Quando eu falei que eu gosto de você, você olhou pra mim decididamente. Você falou tão delicadamente que eu não devia gostar de você. Mas a vida é essa e apesar de tudo, eu gosto de você e que se dane o mundo. Quem sabe se nessas voltas que essa vida dá, você pode mudar de ideia e vir me procurar. Eu vou esperar, eu vou ficar aqui até madrugada voltar e trazer você pra mim. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui até madrugada voltar e trazer você pra mim. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar mais um Sábado, o seu talk show de Ibitinga e região. Aqui nós falamos das coisas da nossa cidade, da nossa terra, da nossa região, sempre trazendo assuntos importantes para o nosso dia a dia, para o desenvolvimento de Ibitinga, para a nossa vida pessoal, enfim. É o Sábado, companhia de Robson de Rosa, este apresentador que está aqui, muito bonito hoje, por sinal. Diga-se de passagem, mais uma vez, dá um close aqui. Vai lá, João. Emagreceu. Bonito, né? 14 quilos a menos. Musculação, show de bola. Gente, prazer tê-lo de novo aqui. Hoje nós temos um convidado muito e muito especial. É um deputado estadual, é gente do rádio, nasceu no rádio, veio lá da cidade de Ferraz de Vasconcelos e na sua primeira eleição já foi como deputado. E agora é candidato a deputado estadual. Já mandou verbas para Ibitinga, está mandando mais verbas para a cidade. Eu repito e digo, nas próximas eleições nós temos que ter consciência. Votar naquele que ajuda a nossa cidade, ajuda a Ibitinga. É esse que nós temos que dar valor. Preste bem atenção no seu voto nas próximas eleições, em outubro agora. Ronaldo Camargo, bom dia. Bom dia a você, bom dia ao telespectador, ao ouvinte da nossa ternura. Sempre um prazer estar ao seu lado. Você disse Obrigado, que você Ronaldo. perdeu 14, eu ganhei 62. Eu sei. O que você perdeu passou para mim. Né? Mas estou muito bem, graças a Deus, bonito como sempre, Sim, elegante, jovial. né? Tamo junto. Tamo junto. Junto e misturado. Mentiroso, né? Edson Maia, obrigado. Prazer sempre, Robson. Nosso convidado gosta de rock, parece? Mas tem bom gosto aqui pelas músicas que pediram. Show de bola. Por isso que eu já mandei um Benito de Paula, que eu sei que você é fã também, Sou mas eu fã, acho que o fã convidado de rock, também né? gosta. Que legal. William Marcos. Oi, tudo bem? Tá mais bonito sem barba, William Marcos. Muito obrigado. Rejuvenesceu pelo menos Você uns também 20 está lindo, anos. maravilhoso, desculpa. Rejuvenesceu pelo menos uns 20 anos, William Marcos. Bacana. Tá bonzinho hoje, hein, Boto? Tá bom, né? Hoje tá, hein? William Marcos, o que nós preparamos hoje para o nosso convidado? Primeiro que o Ronaldo não vai comer nada hoje, porque você já extrapolou a sua meta, já no mês. Só no primeiro dia de fevereiro ele já comeu tudo que tinha que comer, então você não vai comer. Bom, falou assim, ó, a produção falou, o convidado come até pedra. Eu falei, muito bem, vamos fazer uma polentinha genuína Polenta do sul caseira. da Itália, polenta caseira. A gente tem dois tipos de molho. Tem um molho com carne moída, que eu sei que a vossa senhoria gosta. Amo. E eu tenho um frango especial aqui no Frango, é caipira esse frango, ele?
Não, esse não é frango caipira. Não, Não, é um outro tipo de frango. isso foi criado na cidade. Eu não sei, não foi bem na cidade. É Nutella ou é raiz o frango? Não, ele é raiz, A ele é raiz. raiz, não é Nutella. Tem Beleza. uma saladinha de palmito que acompanha qualquer coisa. Como é que chama essa salada aí? Salada, dá um nome, você vai dar um nome pra ela. Nossa senhora. Sabadão. Primavera, pronto. Primavera, pronto aí. Pronto. Pronto. Hoje também recebendo aqui minha querida esposa, vereadora, presidente da Câmara, mulher que eu amo, Daniela Branco. Bom dia, Robson. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo aqui no Vou apresentá-lo programa. ainda, calma. Enfim, para mim é um prazer, né? Sempre que você me convida, eu venho, participo. Né? Nem sempre a gente sai falando tudo aquilo que gostaria, porque ele disse que eu falo muito, então a gente vai se conter hoje aqui, porque nós temos um entrevistado especial. Exatamente. E a gente é gostoso conversar com quem entende de rádio também, Ronaldo. Estamos aqui com o deputado estadual Rodrigo Gambale, candidato a deputado federal nas próximas, é do PSL, já trouxe recursos para Ibitinga, a gente vai falar sobre isso, e está trazendo mais recursos. Enfim, agradecer também o Carlão Cardoso, que está aqui, acompanhando o deputado Rodrigo Gambale, a Elis, o João, o Diego, enfim, toda a equipe nossa de produção. E, deputado, prazer recebê-lo aqui em Ibitinga, a primeira vez que o senhor visita. E antes, veja bem que legal, antes de visitar a cidade, sem conhecer, sem qualquer vínculo, ele já enviou verba para cá, Ronaldo. Legal isso, né? Muito bom. Deputado, bom dia. Robson, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Prazer no é todo nosso. Sabadão. É uma oportunidade maravilhosa para falar um pouco sobre o nosso trabalho. Agradecer aqui a oportunidade, mais uma vez, principalmente a nossa vereadora Daniela do Rádio. Foi ela que está me trazendo aqui para Ibitinga, né? Numa parceria também com um deputado, amigo meu, Ricardo Madalena, que é aqui da região. Santa Grande Cruz do amigo de Rio Pardo. Ibitinga, Ricardo Madalena. O Carlão Cardoso. E é uma felicidade conhecer o Ronaldo Camargo, também o Edson Maia, nosso maestro de si, né? Porque ele sozinho aqui é um maestro. Ele tira um som maravilhoso do violão. E principalmente o William, nosso chefe de cozinha, foi o que eu mais gostei de conhecer. Depois que eu vi essa mesa armada aí montada. O William é chefe de cozinha profissional. Eu percebi, verdade eu mesmo, né, percebi. William? Verdade, eu percebi. tem cursos aí. Aliás, você, senhora, com mais de 60 anos... Tá bem ele. Foca em mim aqui, João. Você, senhora, com mais de 60 anos, quer aprender a cozinhar? O William Marcos dá aulas na tua casa sobre culinária. Qualquer tipo de prato você aprende. WhatsApp, William. WhatsApp eu vou deixar com o meu assessor, De novo. Edson Maia, Vamos lá, passa o seu, ele Eu passa. só não o sei seu. por que tem que ser acima de 60 anos. Né? Você viu que coisa louca. Pra não pode ter ligar perigo, pra pra não ter perigo. 17 99707 4942, que a gente vai lá, dá aula, faz show, quiser. Faz uma comidas polenta especiais, legal. qualquer tipo de comida. Ali sabe tudo, né? Uma rabada. Ali sabe tudo. Sushi Man é só o primeiro título. Ali Sabe, sabe fazer tudo, tudo. sabe tudo, sabe tudo. Grande mestre de cozinha, William Marcos. Ele é chefe de um restaurante japonês, chefe de cozinha. Tem cursos pelo Nordeste inteiro, enfim. É ou não é, William? Explodiu, E, hein? por incrível que pareça, conhece a sua família. Exatamente. Você vê? Você estava me dizendo aqui que estudou com meu primo É. na Rádio Oficina, em São Paulo, que é um dos principais capacitadores aí de alunos, né? Tanto na parte de técnica quanto locução. Eu fiz Senac lá para Cipião. Em 2006, comecei no rádio com 14 anos de idade. Então é sempre um prazer poder, e como o mundo é pequeno, né? Como roda. Mas não posso Exatamente. deixar de dar um bom dia também a todos que estão nos acompanhando pela emissora. É um prazer estar aqui e fico aí à disposição para estar falando um pouco mais sobre mim e o que a gente pode estar ajudando a região. Deputado, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o senhor chegou aqui, sentou na cadeira, perguntou uma vez o nome de cada um e já conseguiu guardar todos os nomes. Isso é bem natural nos políticos e eu queria aprender essa técnica, porque todo mundo que eu vou entrevistar, eu esqueço os nomes. É verdade ou mentira, Ronaldo? Olha, deputado, não se assuste se o senhor chamar Sérgio no final do programa, porque ele troca os nomes. Eu não sei onde ele busca, deve ser alguma relação com outras pessoas ou na outra vida, né? Você acredita em Eu outras acredito vidas? que é ou não? falta de memória. Hein? Eu tô Memória. passando a acreditar agora. Porque ele troca, sim. Mas o mais interessante dele, que é bacana, que ele não foge, não. Ele fala,
eu troco mesmo. Eu troco. Né? E durante o programa ele vai já se familiarizando. Você não viu os programas musicais que ele apresenta aqui, o show, as bombas que ele solta no carnaval. Fantástico, viu? Seja bem-vindo aqui no programa, porque ó, temos muitas histórias, ainda mais sendo do rádio, né? Eu tenho certeza que você tem muita história Mas bacana. existe alguma técnica para decorar os nomes? Então, na verdade, Rogério, desculpa, Robson. Ô, Robson, na verdade é o seguinte, eu não costumo decorar nomes, é que eu assisto sempre o programa Sabadão. Pô, aí que eu legal, consegui já aí decorar sim. cada um, entendeu? Eu sou um fã do programa. Você saiu bem, né? Como bom Legal. comunicador, ele saiu-se muito bem, deputado. Ô, deputado, eu gostaria que você falasse para o nosso público um pouquinho sobre a cidade Ferraz de Vasconcelos. Bom, eu sou nascido na cidade de Mogi das Cruzes. Eu apenas nasci em Mogi, mas a minha família foi a primeira que chegou lá na cidade. É uma cidade cheia de problemas. Para quem não conhece Ferraz, não faz ideia de onde seja, É perto de Mogi? é do lado. Do lado. Ali naquela região chama-se Alto Tietê. Se a gente Sim. tirar Guarulhos, né? Guarulhos também pertence ao Alto Tietê, mas Guarulhos é uma mega cidade independente. É que o Tietê nasce ali em Biritiba Mirim. Né, Salesópolis, aquela Salesópolis. parte. Tanto é que o Rio Tietê nasce em Salesópolis. Você a conhece nascente. Biritiba? Conheço, tem um trabalho grande lá em Biritiba. Legal. Sim, sim. E ali, a região ela é composta de 11 municípios. Tirando Guarulhos, ficam 10. São mais ou menos 1,5 milhão de habitantes em Guarulhos. Em Guarulhos. E mais 1,5 milhão nos demais. Sim. Então, de Ferraz a Mogi, se a gente traçar uma linha linear ali, do centro de Ferraz ao centro de Mogi, dá aproximadamente 25 quilômetros. A gente corta 1,5 milhão de habitantes. Então, Nossa são Senhora. cidades de área territorial pequena, não tão grande quanto as interioranas, mas de muita concentração populacional. Ferraz tem 200 mil habitantes para 29 quilômetros quadrados. Nossa Senhora. A Qual gente que é a tava idade aqui- de Ferraz? Ferraz hoje tem perto aí de 70 anos. Nova cidade. Sim, sim. Só que o que acontece? A gente foi emancipado do município de Poá, né? Era comarca. Poá é menor do que Ferraz. Poá tem em torno de 125 mil habitantes. E aí hoje, lá em Ferraz, por exemplo, com 200 mil, tem apenas um cartório de registro de nascimento, não tem cartório de protesto, não tem cartório... Que bom, né? É. Não tem cartão de Não, protesto, não, mas beleza. o problema é o seguinte, quando eu tenho que tirar meu nome do protesto, eu preciso ir para Poá. Ainda gasta ainda para ir para lá. Então a gente está trabalhando para conseguir melhorar a situação. E para quem não conhece onde é Ferraz, vai saber onde é o Corinthians. Né? Sim. Então fica ali próximo do Corinthians, tem Itaquera, onde é o Itaquerão, depois Guaianás, último bairro de São Paulo, e aí vem Ferraz de Vasconcelos, a primeira cidade dessa divisa ali. E para quem quiser decorar meu nome, é só lembrar do Corinthians, apesar que eu não sou corintiano. Gambale, né? O pessoal vai lembrar de Gambá. Chama os corintianos aí. Rodrigo Gambale é o nome do deputado. Deputado, É isso aí. eu estou perguntando porque aqui no interior, a visão que a gente tem de Ferraz de Vasconcelos é sobre violência urbana. De fato, é violento lá, é uma população muito pobre, carente. Como é que funciona? Tem uma concentração enorme de gente, né? Então, é natural que acaba tendo um risco maior por ser ali muito ligado à parte mais periférica da capital paulista. Sim. Cidade de Tiradentes, Guaianazes. Então, acaba realmente tendo problema. E o que a cidade tem feito é um trabalho, principalmente agora nesse ano, de contingenciamento disso, aumentando lá a contingência de GCMs, monitoramento por câmeras que nunca teve na cidade. Aham. Ali é uma das mais pobres do estado de São Paulo. Nossa Senhora. Compreende-se de 645 municípios, já chegou a ser a terceira mais pobre do estado. Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos. A arrecadação por habitante ano é em torno aí de 1.300. Quando numa cidade pobre é em torno de 3 mil por habitante ano. Lá tem muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Sim. Ronaldo, pode falar. O deputado, o senhor falava sobre regiões bem próximas, né? A gente vê regiões metropolitanas, né? Uma cidade colada na outra. É estranho falar, né? Uma tem 200 mil, a outra tem 1 milhão e pouco, a outra tem 500, e aí fica aquela regionalização toda, né? Eu tive lá em Mogi das Cruzes, né? Que eu narro futebol e fui fazer basquete também lá há muito tempo, muitos anos. O time lá de futebol, ali próximo a Guarulhos, o senhor falou, Flamengo de Guarulhos. Só um adendo, o Ronaldo é um dos melhores locutores esportivos do Brasil. Assim. Narro bem, assim, me considero assim, um bom narrador, mas Olha, temos grandes bons empresas, profissionais, bons profissionais. Tá bonzinho, Então eu queria só saber como que vocês conseguem monitorar tudo isso, né? Porque é muito próximo uma prefeitura da outra, tal, não dá confusão esses contatos todos, porque para mim entender, olha, São Paulo. Não, tem São Paulo, tem região metropolitana, tem várias situações. Como que vocês conseguem administrar tudo isso?
Olha, Ronaldo, é uma transferência para quem é do interior, por exemplo. Aqui, quando você vai acessar de uma cidade a outra, você percebe a diferença que aquela área mais habitada, né, a área mais populacional, ela tem uma certa distância, até mesmo para os distritos. Lá é uma selva também, mas de pedra, né? Então, a gente tem uma cidade realmente, por exemplo, Ferraz de Vasconcelos deve fazer divisa ali com 4 a 5 bairros de São Paulo, Ribeirão Pires, Suzano, Mogi das Cruzes, Cidade de Tiradentes, Poá, Itaquaquecetuba. Então, assim, é muito complexo mesmo. Eu estou te dizendo não isso. consegue nem ter entendimento da Eu estou te divisa. dizendo isso porque muita gente fala, eu moro em São Paulo, né? Mas de repente ele mora em Ferraz de Vasconcelos, Exato. mora em Mauá, mora em Guarulhos, mora, né? É uma coisa Exatamente. É tudo muito próximo. Às vezes é um rio que divide e mal você consegue ver o rio ou o córrego de tão junto que é. assim. E a cultura de vocês? Qual é a cultura lá? Lá começou com a parte de agricultura. Só que hoje, por não ter uma extensão territorial muito grande, fica limitado a quantidade de indústrias. Tem um pouco mais ali de 40, 50 indústrias no município de Ferraz de Vasconcelos, um parque industrial, falta área para expansão e para crescimento, e ainda o comércio ele é um pouco favorecido ali na área central devido à quantidade de gente que transita. Agora, só para você ter uma ideia, Ronaldo, ali tem 200 mil habitantes a cidade de Ferraz. Se você procurar no Google a CPTM, que é a linha de trem que corta ali a cidade, a empresa que presta serviço de transporte público, 52 mil pessoas por dia saem da cidade para trabalhar ou para estudar. Então é uma cidade que acaba sendo dormitória. Bom, eu aproveito aqui o gancho, Robson, falar um pouco do deputado, Sim, né? antes eu quero uma dúvida. Quem nasce em Ferraz de Vasconcelos é o quê? Ferrazense. Ferrazense? Ferrazense. É outra coisa, deputado. Eu li uma reportagem jornalística antiga já, de que cidades assim costumam, quando morre uma pessoa, por exemplo, em Ferraz de Vasconcelos, eles jogam, a polícia vai lá e joga o corpo para outro lado, que não tem limite, pelo menos não fica ali estatística de alta criminalidade. Isso foi até retratado no filme Tropa de Elite, acho que no primeiro, se não me engano. Isso acontece de fato ou não, Helenda? Olha, o que acaba acontecendo? Se você vai falar na parte do crime organizado, eu não sei como que eles acabam fazendo isso, porque houve-se mesmo em regiões metropolitanas, regiões de maior concentração de população. Agora, a gente acaba não descobrindo isso, né? Até porque se for é de forma velada. Então, eu não tenho ouvido muito, pelo menos naquela região. Na verdade, vem da própria polícia, né? Que joga para o outro lado para... Bom, vamos lá. Daniela está aqui. Daniela, pergunta aí para o deputado. Sim. Deputado Rodrigo, os primeiros questionamentos aqui desse programa foram sobre onde nasceu, a sua cidade, a região, todas as dificuldades. Com base no que foi aqui passado esse cenário, né, pelo deputado, a vida política, ela iniciou-se justamente pelo propósito das dificuldades que estão sendo enfrentadas na sua cidade, né, ou isso é nato, vem de família, temos algum representante político já na sua família? Então, eu comecei na rádio com 14 anos. E o que me despertou o interesse político? Por entrevistar sempre prefeitos, autoridades, polícia militar, que frequentava muito lá para falar sobre a área de segurança, vereadores. E isso foi me criando uma vontade. Eu trabalhei já na área de publicidade, trabalhei com rádio, tive alguns comércios na área de gastronomia. Então, sempre gostei muito de gastronomia. Tive muita dificuldade financeira em crises que aconteceram. Sou uma pessoa que já quebrou diversas vezes, que deu certo algumas. E eu sempre fui alguém acostumado com as diversidades. Minha mãe professora, meu pai taxista, minha família é uma família de classe média baixa, uma classe média ali para a cidade, e sempre fui tendo vontade em querer fazer o melhor para o município. Como o programa de rádio acaba nos levando, você conhece bem isso, a conhecer os problemas da cidade, as pessoas nos pedindo para estar visitando, fazendo vídeo, reclamações, questionamentos, isso vai acabando fazendo com que o nosso nome se tornasse mais popular. E aí eu acabei me candidatando a deputado estadual, no início, de cara, inclusive, assim, deputado, de cara. Sem ser vereador, Eu tinha prefeito, trabalhado com algumas candidaturas, alguns candidatos a prefeitos, sempre nas eleições, porque eu trabalhava na área de publicidade. Eu nunca trabalhei em governos, eu nunca fui funcionário público, nunca trabalhei para órgãos, né? Tanto prefeitura e câmara, nunca trabalhei. Eu sempre fazia esse apoio político. E aí eu acabei me candidatando. Minha cidade, infelizmente, ela teve uma grande mácula, que ela teve os 2 ex-prefeitos presos, e aí acabou abrindo um leque naqueles que dominavam. 2 ex-prefeitos presos. Um está 5 anos
em março, agora acho que está desde março de 2017, o outro ficou por quase 90 dias. Então você imagina como é que está a situação. Hoje a minha irmã está prefeita da cidade. Ela tem... Sua irmã é prefeita lá? Minha irmã é prefeita, Legal, tem 36 anos de idade, se candidatou pela primeira vez, era professora também, teve um resultado positivo, 31.944 votos, venceu as eleições e tem feito um grande trabalho. Hoje eu acredito que ela tem um mandato muito participativo e tem feito uma grande entrega em um ano. Então, a gente lutou muito para isso. Como o Ferraz nunca teve um deputado nato da cidade, eu falei para ela, Priscila, não tem sentido eu quebrar uma promessa que eu fiz para a população de continuar como deputado e querer me candidatar a prefeito. Pedi para ela se ela poderia seguir essa missão, porque a cidade precisava de alguém que impulsionasse, que conseguisse recurso. Sim. E hoje ela está lá como prefeita e eu tenho ajudado muito. É o primeiro como mandato deputado. dela. Primeiro mandato também. Foi eleita agora em 2020. 2020, Dia 15 de novembro de 2020. E para alegria, quando eu comentei que minha família está desde o início lá da cidade, no dia 16 de novembro, no dia seguinte depois da eleição, minha avó completou 101 anos. 101 anos? Poxa vida. Seu pai continuou como taxista ainda? Não, ele parou, ele se aposentou faz um bom tempo, ele foi taxista por 20 anos, depois entrou para a área do comércio. E minha mãe, eu acredito que deve ter uns 20 anos que se aposentou, 25 anos que se aposentou. Ela dava aula tanto no estado, na escola Alfredo Frois Neto, Vila Santo Antônio, lá em Ferraz, quanto também se aposentou no SESI, na rede SESI. O deputado acabou de dizer que tem 2 ex-prefeitos presos lá por corrupção em Ferraz de Vasconcelos. Parece-me que o sistema já é feito para ser corrompido. Não sei se é essa a impressão que eu tenho. Tem como acabar com a corrupção, deputado? Ô Robson, eu acredito assim, se a gente for fazer uma linha do tempo sobre tudo que aconteceu na política, há 5 anos atrás, a gente tinha uma frase que era dita de forma constante que hoje não se ouve mais. Política e religião não se discutem. Sim. Hoje o futebol é algo pequeno perto do que se discute política. Hoje no Brasil se discute 70%, 60% política, 30%, 40% pandemia. São as pautas principais que existem no Brasil. O que acaba acontecendo? Por que a política tem esse problema? Porque nós passamos 4, 5 anos vendo corrupção, vendo Lava-Jato. Então você ligava a TV... Aquela frase, rouba, mas faz. É ridículo isso, né? Você ligava a TV, abria os sites de notícia, ligava o rádio, sempre falando de corrupção. O que nós precisamos fazer? Hoje acaba acontecendo uma nova leva. Por exemplo, eu tenho 37 anos de idade. Quando se imaginou na política um deputado de 37 anos de idade de primeiro mandato? Mas só que na Assembleia Legislativa, 55% dos eleitos são deputados novos. Eu não sabia e em disso. Brasília, 52% do Congresso. Eu sabia também disso. Exatamente. Então, o que tem acontecido? Eu costumo dizer que a política é como um relacionamento amoroso. Quando você termina com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado, por que você faz isso? Porque o relacionamento já não está mais sadio. A política deve ser igual. Quando aquele candidato não serve mais para você, e você não pode ter o caso de amor pelo político. Você Sim. tem que ter um caso de amor pela vida pública o tal do dele. malufismo. Isso, não tem que ter. Tem que ter pelo trabalho. Você tem que ver o trabalho dele, ser crítico quando for positivo e crítica negativa quando tiver que ser. E assim, o político será cobrado e ele desenvolverá um bom trabalho. Hoje a rede social, aquele papo de que o cidadão, o ser humano não tem memória, pode não ter memória, mas tem Facebook, tem YouTube, tem Instagram, que faz voltar o tempo todo. Então, tudo aquilo que você cometer de errado vai te seguir como um fantasma na sua vida pública para o resto dela. E é isso que eu acho que fará com que, a cada momento, diminua a corrupção, dê mais medo nos agentes públicos de cometer atos ilícitos e a gente vai começar a virar essa página ruim da política. Deputado, o senhor falou muito sobre a política, e é aí que eu entro em relação ao Robson nessa colocação. O senhor é radialista, né? Eu, como radialista, às vezes acompanho, né, e como também apresento um jornal, eu fico antenado na política. E tem umas coisas que eu sou contra. E eu faço, poxa, como que pode acontecer esse tipo de situação, né? O senhor disse aí Lava Jato, disse de corrupção, disse de outras situações. Sendo radialista, o que levou o senhor a ser deputado? É acabar com isso, o senhor tem uma visão diferente, vou chegar lá e vou fazer um trabalho diferente. O senhor também não pensava como eu? Poxa, estou vendo tanta coisa errada e vou ser político. Ronaldo, eu costumava muito criticar os atos, as coisas que aconteciam Eu na ainda cidade. costumo criticar até hoje. Isso. E aí, só que o que acontece? Eu me candidatei e o meu refrão da música era: deixou de ser repórter para ser deputado. Vai parar de falar e começar a fazer. Então esse era o simbolismo da minha música de campanha. Legal. Então, eu deixei de ser pedra
para me tornar vidraça. E quando você se põe ou expõe à vida pública, você acaba estando à beira ou no foco, no alvo, de críticas tanto construtivas quanto positivas. Eu jamais pensei em ser o salvador da pátria. Como a minha irmã também não pensa em ser a salvadora da pátria em Ferraz. Mas eu quero dar o meu melhor. E na política você não precisa ser unanimidade. Você precisa ter uma maioria. Simples. De um voto a mais do que o segundo colocado. Então o que eu trabalho não é só para aquele que elegeu a mim ou elegeu até a minha irmã prefeita. Eu, depois de eleito, ou ela depois de eleita prefeita, nós somos parlamentares de todos. Ou ela é executiva prefeita de toda a cidade. Então não tem mais aquela coisa de um lado, de outro. E, infelizmente, tem alguns que não aceitam o final da eleição. Acaba-se a campanha e você vê que ele só vai do lado negativo. Mas quando tem algo construtivo, ele também não elogia. Aí a gente precisa colocar numa balança. Quem tem interesse próprio para querer estar no poder e quem realmente está fazendo aquela crítica para a melhoria do bem-estar comum. O senhor teve decepções dentro da Assembleia? Porque quando você chega é uma coisa, você chega lá, tem contato, inclusive recentemente assisti uma série e o deputado, olha, você é deputado, chegou lá e teve que se corromper junto com os outros para conseguir aquilo que ele tinha que conseguir. O senhor teve decepções? Ronaldo, eu costumo dizer, para não falar nem numa palavra mais forte, mas eu costumo dizer que a ocasião faz o cidadão. Só que acontece o seguinte, se você for aquele tipo de pessoa que acha que com um ato você ganhou na loteria ou que você vai resolver a tua vida, é aí que você está fadado à cadeia, você está fadado ao fracasso e você está fadado à decepção. Agora, quando você coloca a política como um trabalho, como um hobby, como um lazer, você vai fazer aquilo com amor. E com amor, você vai contagiar. Nós temos um grande problema quando a gente faz alguma ação. Quando a gente faz algo ruim, a pessoa critica. Quando a gente faz algo positivo, as pessoas vêm e falam, olha, você tem que entender que quando dá com uma mão, a outra não tem que saber. Sabe por que o país está assim? Porque essa é a nossa cultura. A gente tem uma cultura de só propagar e divulgar a desgraça. Então, divulgar a desgraça, acidente, roubo, corrupção é bom. Agora, divulgar a solidariedade, divulgar a sua doação, divulgar o seu trabalho, você está querendo se aparecer. O que eu quero dizer para essas pessoas? A solidariedade, ela contagia tanto quanto a maldade. E o que você emanar de luz, de intenção, é aquilo que você vai ter de volta para si. E o que eu trabalho, a minha propensão e a minha vontade é sempre de fazer o bem. Só que eu tenho certeza de uma coisa, e a Daniela sabe bem disso, a gente nunca consegue agradar a todos. Nem na campanha, nem nas eleições e nem no mandato. Porque uma frase é correta e certa e certeira na política. Cada escolha que a gente toma são algumas renúncias que a gente faz. Então, o que eu aprendi, Ronaldo? Que quando eu for tomar uma escolha, uma decisão, uma votação, eu tenho que colocar na balança. A decepção será maior do que a aceitação, porque nós nunca vamos ter 100% de nenhum lado. E eu tento sempre buscar o melhor lado. Daniela. Deputado jovem, aos 37 anos, já é um parlamentar que representa, entre os quase 100 deputados da Assembleia, o estado de São Paulo. Né? Nós temos aí milhões de pessoas e o senhor tem como foco, né? Ou você, porque eu acho ele tão jovem, né? Você como foco. 37 Ainda não me acostumei com o senhor. Pois é. A região ali de Ferraz de Vasconcelos. Olha, é a minha região, minha cidade, então quero fazer o melhor por eles. Mas é evidente. Eu estive em dezembro de 2020, quase um mês após as eleições, eu tinha inclusive feito uma cirurgia dias depois que nós passamos pela eleição, e eu coloquei uma pastinha com muitos ofícios, e era para eu ter ido em novembro, não é mesmo, Robson? Né? Só que aí nós tivemos aquele advento. Já, né? Passou muito rápido. Exatamente. Aí eu tive um diagnóstico de câncer, tive que passar por uma cirurgia bastante séria, mas enfim, graças a Deus eu estava com pontos toda costurados, os pescoços costurados, a cabeça costurada, e eu estava lá dentro da Assembleia. Só que era um período ainda de pandemia, né? Dezembro de 2020, e eu passei pelo seu gabinete. O deputado não se encontrava lá, mas o Robson me acompanhava, e eu fui de gabinete em gabinete para os deputados que são da nossa bancada, evidentemente PSL, porque eu acredito que se tornam parceiros. Me apresentei à sua assessora, deixei lá um ofício,
E depois eu tentei contato, pelo menos acho que 2 vezes, né? Depois até o Carlão falou a seu respeito, fiquei muito feliz, inclusive, porque com essa pandemia houve um momento que teve, né, não havia presença física de parlamentares, muito poucas pessoas circulando, né? Bastante reduzido. E aí, quando o assessor, o Carlão, né, de Iacanga, nos informou sobre a sua pessoa, eu fiquei muito feliz. Falei para o Robson, eu já estive no gabinete dele, foi muito bem recebida. Mas uma curiosidade, não é mesmo, Robson? O dia que nós estivemos lá, o deputado, né, para quem está nos acompanhando, além de nos receber muitíssimo bem, né, eu acredito Sem que... nos conhecer, diga-se de Sem nos passagem. conhecer, porque toda forma hospitaleira, é evidente, nós, principalmente comunicadores, eu sempre digo, é importante você acolher as pessoas, mas o porquê você faz isso? Né, o interesse político? Não, eu quero acolher pessoas porque eu quero ter relacionamentos, eu quero ter amizades e parcerias. E nós somos muito bem recebidos pelo deputado. E eu já fui com outra pastinha, né, com mais ofícios, e de pronto atendimento o deputado nos recebeu e já se colocou à disposição de uma terra, de uma cidade chamada Ibitinga, que você sequer conhecia. Então, essa proposta de um parlamentar que foca na sua região, na sua cidade, mas também trabalha, né, em outras regiões, dentro do seu contexto político, é muito importante, mesmo sabendo, né, que por aqui o deputado está sendo conhecido agora, né, está sendo apresentado agora para Ibitinga e toda a região. Mas isso é importante porque sela parcerias e amizades. Não é isso? Eu costumo dizer, Daniela, que o tratar bem e o tratar mal, o serviço bem feito e o mal feito, demanda o mesmo tempo. Aí, quem aplica a energia acaba sendo você. Então, assim, eu acredito que quando a gente trata a pessoa sempre de portas abertas, com uma boa receptividade, um sorriso no rosto, com alegria, isso acaba contagiando. E o que eu preciso fazer? Eu preciso me mostrar que sou assim, em tempo integral, e ser assim, como é o meu estilo. Até mesmo para conseguir portas abertas, para mostrar o diferencial. E eu sou um parlamentar que não tenho preguiça. Eu rodo muito essa região. Eu trabalhava fortemente até ali, Botucatu, São Manuel. São Manuel, por exemplo, tem 20 mil eleitores. Eu fiz 2.500 votos na cidade. Então tive uma votação expressiva. Em Pratânia, fiz 24% dos votos válidos da cidade. A gente tem feito um trabalho forte por aquela região. Hoje, com essa parceria junto ao Madalena, e aí conhecendo a nossa vereadora, a Daniela, isso me dá uma motivação maior em estar trabalhando, em tornar de Ibitinga um foco para mim. Então, hoje é a primeira vez que eu estou presencialmente aqui, mas a cidade já foi representada lá no gabinete pela Daniela, pelo Robson, diversas vezes. E eles pediram no final do ano um recurso, a gente já mandou R$150 mil, que está já, desde o início da semana, disponível para a prefeitura, para a área do custeio da saúde, tão importante. Daniela, que passou até mesmo pelos procedimentos que disse inicialmente, sabe da importância disso. E ela veio me pedir mais R$200 mil para a infraestrutura, porque eu falei para ela, olha, eu mandei 150, mas você combinou comigo 200, faltou 50. Então, para compensar e corrigir a falha lá do gabinete, eu vou mandar mais 200 para a infraestrutura. Daniela é muito cara de pau, eu não, sou boa Ronaldo? cobradora, viu, Mas deputado? esse é o trabalho do vereador, né? Se ele conhece, ele tem o caminho, ele tem que abrir. Quando o senhor disse também, deputado, sobre quando a gente entra e a gente se torna vidraço, falo todos os dias para a Daniela, né? Todos os dias eu falo a mesma coisa. Você tem que continuar focado naquilo que você quer. Esqueça o que os outros comentam. Então, ele disse agora, ela é pidoncha. Tem que ser pidoncha. Se você não pedir o não, você já tem. Não é verdade? Mas eu acho que o mais interessante é que eu trabalho na política, né, já há quase 30 anos, e hoje eu estou vereadora, né, agora que realmente eu ingressei nesta eleição, que eu ingressei como vereadora, mas sempre trabalhei para políticos, né, não só enquanto imprensa, mas também como assessoria, e eu acho interessante que os parlamentares, Ronaldo, Robson, né, Maia, William, eu que sempre tive um pouco mais de proximidade, o Robson também, que conviveu muitos anos, e até na própria emissora, quando você trabalhava lá, os parlamentares, eles eram muito distantes de nós. Nós tínhamos, eu diria, até uma certa dificuldade em conversar com o deputado. Hoje... Peraí que eu vou juntar mais aqui. A gente conversa... Se a reclamação é de... Não, me perdoa, viu, Robson? Antigamente era celebridade, né? deputado. Era celebridade, não era, Ronaldo? Exatamente. Mas é uma autoridade importante que nos representa, né, no Estado, mas, sobretudo, era uma distância muito grande. Hoje, via WhatsApp, a gente conversa com o deputado. Ontem, né, nós conseguimos, a Prefeitura cadastrou 150 mil recursos para custeio, e eu sempre digo que custeio, só os administradores
vereadores sabem o quanto é importante, né? Porque muitos vereadores ou, enfim, autoridades buscam muito, por exemplo, olha, vamos comprar um carro para que apareça o carro que, né, que a gente está aqui conquistando, vamos, né, construir alguma coisa. E o custeio é a manutenção, deputado, que é muito importante para o setor da saúde e tanto precisa. Então, eu achei fundamental, um recurso que vem numa boa hora, em meio a essa pandemia, é início de ano, teve o término, né, do saldo que nós tivemos aí de Covid, né, de recursos que foram adicionados a esse período. Então, sem sombra de dúvida, o deputado que tem a preocupação, né, com municípios, né, como, por exemplo, Ibitinga, eu não só, Ronaldo, ouvintes, aos internautas, não só me coloco à disposição, mas também vejo o avanço que politicamente isso é para você, porque, sem sombra de dúvida, como um pré-candidato, que eu já estou, né, observando aí a deputado federal, isso realmente tem muito peso, porque os municípios, os moradores, a população hoje observa muito e atentamente ao trabalho. Daniela, até para corroborar com a sua fala, na última eleição de 2018, a gente viu que a internet ganhou muita força. Então, muitos foram eleitos por redes sociais. Eu trabalho na política desde os 14, como você também, auxiliando, assessorando. E o que eu percebi? Que em 2018, todo mundo falava o seguinte, da classe política. Olha, a internet não dá voto. Olha, esses que têm rede social, que acham que vão ter voto. Hoje mudou tudo. Só que eu ainda acredito no seguinte, tem muita gente que se elegeu pela internet. Só que a gente não pode viver só no celular. Hoje, falar com as pessoas, usar a comunicação, usar o celular é muito importante. Eu costumo dizer que o celular é a alma da pessoa. Por quê? Porque ela está com aquilo ali mais tempo que ela passa com o pai, com a mãe, com a esposa, com os filhos. Com o marido. Com o marido. Com o marido, muito menos. Eu nem falei marido, porque... Então, com o celular, é com quem a gente mais passa tempo na nossa vida. E quando você para ouvir alguém, principalmente um político, você está entrando dentro da casa daquela pessoa. Agora, isso é bom para você conseguir levar o seu trabalho. O que eu acho um pouco perigoso? Quando o parlamentar não é presente no local. Porque aí ele perde a noção do que é importante na hora de encaminhar recursos, de encaminhar emenda. Ele não consegue ver a necessidade de cada cidade que o elegeu. Então, se for para você só reclamar na internet, se eleger e não fazer nada pelo bem, seja um youtuber. Porque vai ganhar mais dinheiro como youtuber, com as visualizações, do que como um salário de político. Agora, se você quiser trabalhar, se você quiser ir, se você quiser ajudar as prefeituras, mudar para melhor a vida das pessoas, precisa ser atuante. E é isso que eu penso da política, essa mescla entre a parte presencial, essa parte pessoal e também a parte virtual, que é utilizando os celulares e reduzindo distanciamento. Deputado, duas perguntas. A primeira, você esticando o seu trabalho pro interior paulista, não acaba deixando faltar alguma coisa para a sua área de Ferraz de Vasconcelos, Itacoaquecetuba, Mogi das Cruzes, onde é que o seu eleitorado forte? A segunda pergunta, dá para enriquecer com a política? Bom, primeira pergunta, sobre a região. O que acaba acontecendo? Muitas vezes o deputado não é só pela emenda parlamentar, porque a emenda é até um recurso que não é muito alto. Mas os destraves, o que você consegue desburocratizar programas, convênios que o governo do estado tem juntamente com as prefeituras. Que ficam enroscados lá. Exatamente. Porque, por exemplo, o Robson, quando sai um programa de um governo, tanto estadual quanto federal, jamais ele vai conseguir atender todos os municípios. Mas quando você faz, por exemplo, um programa que vai trocar os LEDs, lâmpada de vapor de mercúrio, de sódio por LED, e aí de 640 municípios, 645 municípios, contempla apenas 300. Quais serão os 300 contemplados? Aqueles que têm deputado representando, que vai aí lá, entra o trabalho do deputado. Exatamente. Então hoje eu sou uma representatividade de 1,94 do estado. Eu tive voto, claro, votos pingados, tudo mais, em 614 municípios. Nossa, teve voto aqui em Ibitinga? Tive poucos votos aqui em Ibitinga, mas tive alguns. Só que assim, não dá pra gente pegar e mensurar o tamanho e querer ajudar todos os municípios pelo que a gente tem hoje assim de estrutura na Assembleia. Então o que a gente acaba fazendo? Focando nessas parcerias. Por exemplo, qual era o meu compromisso com Ibitinga? Não era. Nenhum.
Agora, qual passa a ser meu compromisso com o Ibitinga? Passa a ser, eu não posso nem dizer 1000 vezes maior, mas passa a ser um compromisso muito grande, porque agora tem a Daniela, está vindo todo um grupo, uma equipe, a responsabilidade de eu estar nesse programa de grande audiência, o Sabadou. Então, para mim é importante conseguir superar a expectativa da população. Outra pergunta, você consegue enriquecer com política? Eu acredito no seguinte, sim, desde que você tenha uma vida curta, porque aí você vai fazer o que não é lícito. Agora, se você for ser um político verdadeiro e não um corrupto ladrão, você não consegue enriquecer Qual com é o salário de um deputado? Hoje, líquido fica em torno de 18 mil reais. 18 mil? Isso. É bruto 25 mil reais, mas tem 27,5% de desconto, sai em torno de 18 mil reais. É pouco, né? Para mim pouco, tem sido perto um bom do salário mínimo é bastante. É Mas... bastante. Sim. É que assim, por exemplo, tem vereadores também de cidades que recebem muito pouco, de cidades pequenas. Mas aí tem uma sessão por semana. O deputado, ele não Trabalha consegue... 24 horas por dia. O deputado não consegue exercer outra profissão. Uhum. O deputado, ele tem diversas sessões, tem comissões. Então, para quem é deputado, ele deixa de exercer uma outra profissão. Porque, por exemplo, tem sessões terças, quartas e quintas. Você não sabe o horário. Começa 2 horas, 1 hora da tarde, pode ir até 10 horas da noite, 7 horas da noite, 2 horas da manhã. Não dá para saber o horário que vai ter. Comissões, elas são convocadas dentro de horários combinados e fora de horários combinados. Então, a sua vida fica dedicada a isso. Fora o compromisso que você tem de estar participando e sendo presente naqueles municípios e equipes que lhe ajudaram, parceiros. Eu costumo dizer o seguinte, Robson, na primeira eleição, a população ainda não te conhece. Então, ela vai te dar uma chance. Na segunda sua, você vai ser julgado pelo seu trabalho. Então, a reeleição, ela é muito mais difícil do que a primeira. Ainda mais hoje que nós vivemos num país que a troca de políticos tem sido uma preferência da população. Para você que se mantém e que se reelege, tem que trabalhar muito. Ô deputado, nós estamos vivendo um momento no país onde as mulheres vêm sendo renegadas, humilhadas, pessoas de gênero vêm sendo julgadas também a todo momento. Enfim, são muitas discriminações. Agora até o nazismo, o pessoal está fazendo apologia, aí, coisa absurda. Nós tivemos dentro da Assembleia Legislativa aquele caso de assédio sexual, né, que virou notícia nacional e tal. O senhor acompanhou tudo que aconteceu de perto? Lá aconteceu realmente, não aconteceu? Como é que foi aquela história? Então, isso já foi até algo consumado, fato consumado, julgado, né? O que acaba a gente tendo como interpretação? Talvez são momentos de descuido ou momentos que você sabe que a pessoa tinha impregnado dentro dela para, numa oportunidade, soltar. Aquilo que aconteceu do nazismo, por exemplo, essa semana, é um absurdo ao extremo. Um absurdo ao extremo. Por isso que muitas atitudes foram tomadas. Eu vi gente, por exemplo, no cumprimento do rapaz da Jovem Pan, do Adrilson, ele fazia aquele cumprimento ridículo, constantemente. Até. Gente, mas, poxa, tá falando sobre o assunto. Aquilo foi um deboche, por exemplo, de um massacre de 6 milhões de pessoas, de praticamente uma raça. Aliás, ele comenta antes de fazer o gesto, né? Não, é um absurdo. Isso não pode. Esse compartilhamento de pensamento, tem que ter partido. Olha, é um assunto muito polêmico e difícil de tratar, mas a gente tem que abominar. Até me arrepia de raiva, assim, de pessoas que têm o poder da comunicação ainda ficar utilizando a mídia ou as suas redes sociais para fazer qualquer tipo de apologia, ou simplesmente, quando faz um tipo de gesto, fazer um sorriso. Exatamente. Então, muitas vezes, não é as palavras que você quer falar, não, mas eu sou salvo de linguagem de expressão ou de liberdade de expressão. É aquilo que você debochou ou deixou a entender, porque senão a gente nem toca nesse tipo de assunto. Agora, quando você comentou sobre as minorias, viu, Robson, eu penso muito no seguinte, a gente... principalmente o espaço das mulheres. Há poucos anos atrás, algumas décadas atrás, as mulheres nem votavam. Então hoje elas conseguem construir um grande espaço. Eu fico muito triste ainda de partidos eleitorais, apesar que ele não fala, olha, tem que ter 30% de mulher. Ele fala, tem que ter 30% de um gênero diferente. Mas é natural que os homens tomem muito conta das políticas. Isso, não é porque tem que ser mulher, mas automaticamente já caracteriza isso. O negro sim, se inclui nesse gênero? O negro acaba tendo cota parlamentar. Então, parlamentar não, perdão, cota de fundo eleitoral. Foi colocado isso. Ele recebe mais para poder... ele acaba tendo uma... Na verdade, não mais, mas ele tem uma cota para a quantidade de negros, uma cota para a quantidade de mulheres, isso de fundo eleitoral e de fundo partidário. Na hora de fazer a campanha, isso pesa. Exatamente. Hoje, como as pessoas não se sentem tão retraídas ou tão
por mais que sejam discriminadas, mas estão enfiadas dentro de um armário, trancado de si mesmo, eu acredito que mais pessoas colocam o peito afora para buscar os seus interesses. E por isso que muitas vezes a gente acaba vendo situações absurdas como essa. Mas eu acredito que o Brasil está evoluindo bastante. Não tão a passos largos, mas está evoluindo para uma diminuição do preconceito, para uma diminuição de problemas como esse. Eu acho que leis têm que ser mais firmes contra feminicídios, ainda mais, e principalmente quando ataca as minorias. Eu acredito muito que precisa ser, até que a gente tenha-se um balanceamento. Cotas, elas precisam ser para que a gente tenha um equilíbrio de sociedade. Então, uma vez um amigo meu me disse o seguinte, hoje, se você for ver, ele uma dissipação muito grande, uma diferença muito grande entre até cores. Vamos falar de branco e de negro. A gente tem uma maioria de negros no Brasil, mas se você for falar assim, por exemplo, vai numa balada, num barzinho, quantos negros você vê e quantos brancos você vê? Aí você fala, não, mas aí é um lugar mais elitizado. Não, nós temos que equilibrar a sociedade. Se você for hoje numa farmácia, por exemplo, você vê muito mais branco do que negro. É um motivo difícil, duro de falar? Sim, mas a gente precisa equilibrar essa sociedade. A gente precisa ter negros na política em posição de comandos, como mulheres, como de todos os gêneros. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de preconceito de cor, de credo, classe social, porque isso só não vai nos levar à evolução, vai nos retroagir cada vez mais. E sabe qual que é o problema do Brasil, Robson? Que ao invés de se discutir na política, economia, se discutir saúde, segurança, o que vai desenvolver a nossa população, eles estão mais preocupados com o que o outro faz em quatro paredes. Então, enquanto isso não for um assunto irrelevante, o nosso país ele não vai evoluir. Porque a gente não vai prestar atenção nas propostas dos nossos candidatos. Exatamente. Nós vamos prestar atenção em que ideologia que ele defende. E isso precisa acabar no nosso país. É só assim que o Brasil vai evoluir. Deputado, vamos falar de música? Vamos. O deputado nasceu no rádio, fez algum programa pop lá, deputado? Fiz de tudo. Fiz programa 5 horas da manhã sertanejo, fiz programa de comunicação jornalística, fiz programa de sertanejo universitário, rock, eu gosto de tudo. Eu sou muito eclético. Rádio do interior é assim, né? Sim, sim, sim. O que o deputado escolheu para o Maia cantar? Fala as duas juntos, Maia? Não, pode falar primeiro só. Tá. Zé Geraldo? Gosto de Zé Geraldo, Cidadão, Nossa, porque é uma música que representa muito até a política. Exatamente. Ou muitas vezes até a ingratidão. Até a realidade, né? Exatamente. Vivemos E eu falo sobre isso porque eu acredito que a ingratidão é o pior defeito de um ser humano. E essa música é uma música que me toca muito, eu gosto muito. E é uma música com uma letra que leva qualquer um à reflexão. Bora então. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. E hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, fui pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente: pai, vou me matricular. Mas me vem um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, o que deixei o norte? Eu me pus a me dizer. Lá seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém?
Pus o sino e o badalo, enchi minhas mãos de calo, lá eu trabalhei também. Mas lá sim valeu a pena, tem que começa e tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixa de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Mas o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. E hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Opa, que lindo, né? Posso aplaudir? Opa, vamos lá. Canta muito bem o Edson Maia, né? Demais, demais, demais. Pois é. Parente tô vendo, do Tim Maia, o Ronaldo tá se coçando ali. O que tá acontecendo aí, Ronaldo? Não, Não seu. Vamos perceber. Ele tá com fome, mano. Não tô me Tá com coçando. fome. Não, eu já bati um rango legal no café da manhã, que o programa está Café sendo da manhã, apresentado. Ronaldo? Não, então Claro, é o fome, programa né? é de manhã, não Então sei é se... fome. Né, o programa é 8 horas da manhã. É né, que você então- acordou às 4h30. Eu acordei às 4h30. Todo mundo tem um ídolo, deputado. Do jogador, do locutor, do cantor, da música. Na política, quem te inspirou? Olha, a política foi como um comum de fazer o bem, né? Eu me inspirei, eu vou falar quem que é meu ídolo hoje, que é difícil de falar em ídolo, principalmente em política. Até porque a gente nunca sabe o que possa acontecer lá na Principalmente frente. quando você está vivo ainda. né? E acaba nos maculando. Mas eu acho que o maior ídolo do Brasil, por exemplo, e um ídolo meu que, por mais que eu tenha visto pouco dele, mas só de falar sempre me arrepia, e foi o maior ídolo do meu pai, é o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele foi tricampeão mundial, ficou abaixo do Hamilton, ficou abaixo do Schumacher, mas ele é considerado, por toda a categoria e maiores conhecedores e entendedores de velocidade da Fórmula 1, como o maior corredor de todos os tempos. E não pelo número de títulos, mas sim porque ele enfrentava a normalidade. Ele fazia o impossível. Então, quando eu busco isso na minha vida, ou aquilo que eu quero fazer, aquilo que a gente luta, a gente busca a mesma inspiração dele. Tá? Então, quando a gente lê a biografia de um ídolo, a gente vê que ele não passava de um ser humano. Mas muitas vezes é melhor a gente não entender aquilo que ele era de verdade para usá-lo como um exemplo daquilo que a gente quer ser para nós. Então, Ayrton Senna, para mim, foi o maior exemplo de brasileiro vivo e que enfrentava o medo, enfrentava os perigos e fugia da curva. Fugia da curva, era fora da curva. Ele era um cara excepcional. Então, assim, não quero me comparar jamais ao Ayrton Senna, mas ele sempre, para mim, foi uma inspiração nisso. E a gente já conseguiu, tanto na cidade como em diversos lugares, situações que todos consideravam, ou muitos que conheciam, consideravam impossível. E eu sempre terminava meu programa na rádio dizendo o seguinte, que o impossível é só uma questão de opinião. E é uma palavra que, se você tirar o IM da frente, ela vai se tornar possível. Então, sempre trabalhar com esse pensamento. Pode ir lá, Ronaldo. Deputado, eu tenho sempre um questionamento, né? Eu vejo os deputados, olha, eu trouxe 150 mil, trouxe 200, trouxe 300, o vereador pediu, esse pediu. Da onde vêm essas verbas? São verbas parlamentares? Como que elas funcionam? Como que elas chegam até as prefeituras? Porque a pessoa, às vezes, olha, chegou 150 mil, já está disponível numa conta tal. Chegou 200, aí você sabe como que é a população. Você trabalhou com rádio e o povo questiona. Como ela chega, onde ela pode ser distribuída? Conta pra gente aí. O parlamentar, ele tem uma cota chamada emenda parlamentar, que depende da prefeitura, depende da Assembleia Legislativa, por exemplo, ela vai aí de 0,5% a 5% da arrecadação anual. E aí ela é revertida 50% para a área de infraestrutura, cultura, esportes e 50% obrigatoriamente para a área da saúde. Como é que funciona isso? O deputado ele faz as suas indicações, tanto para os municípios, para a região, até às vezes, por exemplo, ele vai indicar para uma ETEC, que é do governo do estado, para um hospital que é do estado, que vai dedicar-se à área da saúde.
ele faz esse encaminhamento. Por isso que o Estado tem essa representatividade de 94 parlamentares, justamente para aquela região que elegeu um parlamentar, ela seja atendida. Por que sempre o interior, ele muitas vezes desenvolveu mais do que cidades até de região metropolitana, como o Ronaldo falou no início? Porque aqui se elegem mais deputados. O assédio pela busca do voto no interior, ela é menor. Lá tem mais municípios, tem mais população, só que quando saem candidatos, saem muitas vezes mais. Então aqui tem menos pescadores de votos, tá? E mais até um eleitorado que é 2/3 de representatividade do Estado. Por isso que quando sai um candidato na cidade, às vezes ele faz 50%, 60%, 70% dos votos válidos. Numa cidade de região metropolitana, para ele fazer 20%, ele tem que ser muito bom. Então, essas cotas existem, justamente essas emendas, para ter a representatividade e serem destinadas aos municípios, chamadas de emendas impositivas. Se o governo, o executivo, não as cumpre, o executor, né, o executivo, o prefeito, o governador, o presidente, ele sofre uma improbidade administrativa. Na realidade, obrigado, inclusive... a emenda impositiva é obrigada a ser cumprida. Até o nome já é bem impositivo, né? Impositivo. Ela é obrigada a ser cumprida no ano vigente de que ela foi enviada. Sim. Inclusive, os vereadores também agora, aqui em Bitinga, por exemplo, este Aprovar a lei. é o segundo ano, né, de aprovação da lei. A lei está em vigor desde o ano de 2021. Nós já, inclusive, apresentamos os projetos, né, para as emendas impositivas para 2022. E se não, se o executivo não o fizer, ele recorre em improbidade administrativa. Falando em emendas, deputado, o Daniela, como vereadora, pediu 200 mil. Esse pedido é concretizado ou não? Esse 150? Mais um detalhe, pegando um gancho no Ronaldo. O que acontece? Hoje já está liberado para a prefeitura. Ainda mais porque é ano eleitoral, os prazos se encurtam, porque depois fecha-se o prazo de pagamento, porque tem eleições, né? Então, quando entra no sistema e está registrado, a emenda ela sofre o quê? O aguardo de documentação de projetos. Então, se você pediu para uma construção de uma OBS, para asfalto, pavimentação, para iluminação, você precisa cadastrar hoje no governo do estado num ambiente online chamado Sem Papel, onde você manda tudo por internet. Antigamente tinha que levar lá no governo, aí se estivesse errado, voltava para Ibitinga, depois voltava para lá. Hoje é tudo online. Se tiver algum apontamento, ele já acusa para o setor de governos da prefeitura até que tudo seja normalizado. Normalizou, documentação ok, projeto ok, depende agora da prefeitura. O que o governo vai fazer? A liberação orçamentária. Aí ele vai verificar a emenda parlamentar, vai verificar o fundo de reserva no tesouro do governo do estado e fazer o pagamento via transferência. Deputado, todos os setores são essenciais, porque a gente quer sempre o acesso da população naquilo que lhe é por direito. Mas como foco principal, né, qual setor ou quais setores você traz como destaque e trabalha permanentemente? Porque muitas vezes a gente quer abraçar tudo, né, mas a gente sabe que há foco em determinados setores. Eu trabalho muito forte para um hospital que a gente tem na cidade lá de Ferraz de Vasconcelos, que é da área da saúde. Então, o maior investimento que eu faço hoje do meu mandato é em ajudar hospitais. Eu já ajudei hospitais aqui em Jaú, na região, o Nesp de Botucatu, Sorocaba, diversos hospitais aqui da região. Foram mais de 40 emendas destinadas diretamente para hospitais, tanto filantrópicos, Santa Casas, como hospitais do estado, os hospitais municipais. Então eu foco muito na saúde. A minha cidade tem um hospital lá de 9 andares que ficou por 10, 15 anos abandonado. Tinha uma ala inteira de pediatria, ela ficou fechada por 9 anos. Uma ala inteira de psiquiatria fechada por 6 anos. E nesse curto período, a gente conseguiu abrir 43 leitos de pediatria, 10 leitos de psiquiatria, fizemos 52 leitos para Covid, foi o que salvou a região. Hoje sofre com muitos problemas ainda? Sim, porque nós vivemos numa pandemia de gripe. Então a quantidade de procura é muito alta na região. Agora, quando a gente fala assim, quais são as secretarias importantes? Eu julgo todas. Por que todas? Porque hoje o cidadão ele vê segurança, saúde e educação. São as 3 principais. Mas, por exemplo, se você investir em esporte, automaticamente você não está investindo em saúde? Você vai dar uma vida mais longa àquela pessoa, saudável? Se você investir em educação,
automaticamente você não está educando o jovem e tirando ele das ruas, e principalmente dele ser um ladrão, um traficante, um bandido futuramente. Se você tiver envolvido, investido em cultura, não é o mesmo para a área da segurança, o quanto você vai ajudar? Então, as secretarias, elas precisam ser pensadas a longo prazo, não só a curto prazo. Vamos investir em saúde porque saúde é o que precisa. Mas tá bom, se continuar dessa forma, essa roda nunca vai parar de girar e o problema sempre sendo o mesmo. Agora, se a gente fizer um planejamento de contenção, como é que nós vamos investir no esporte, como é que nós vamos preparar os nossos jovens, como é que nós vamos investir na cultura, com música, com tudo. Eu não conheço, por exemplo, a vida do Maia, mas talvez a música pode ter salvado a vida dele. Eu não sei o que proporcionou para ele. Com a rádio certeza. também, a cultura, me trouxe até onde eu tô. Então, a gente não sabe qual que é o estalo que vai dar na cabeça de cada ser humano para fazer com que ele vá para o caminho do bem ou para o caminho do mal. É difícil a gente conseguir investir em tudo. Mas, por exemplo, se você perguntar, Rodrigo, qual que é a sua prioridade com Ibitinga? O que a Daniela falar. Porque aqui hoje em Ibitinga, ela é a minha representante devido à nossa parceria. Ela é quem conhece os problemas da cidade. Ela é quem tem a rede social da cidade, quem apresenta os programas na rádio. É ela que ouve o clamor da população. Então a gente tem que dirigir aquilo que os nossos parceiros locais sabem quais são as principais necessidades. Bom, já que ele falou do grande investimento e foco prioritário que é a saúde, os 150 mil foi para custeio da saúde de Ibitinga, um importante recurso que chegou neste momento em fevereiro. E nós temos agora também a proposta de um recurso de 200 mil também ainda para 2022. É claro que isso se estende a alguns meses. Pode ser que passe Pelo até próximo- perto do final do ano, mas vem nesse ano. Exato, nesse período. E também a gente vai direcionar, deputado, para a área da saúde. Nós temos aqui projetos já Ótimo. prontos e importantes que são apresentados no Sem Papel, né, que é justamente para desburocratizar todo esse processo operacional para que a gente facilite e tenha um acesso mais rápido aos recursos. Então, é a nossa gratidão nesse meio que a gente tem uma preocupação muito grande, inclusive com a saúde, nas melhorias, na reestruturação, inclusive, de acesso à população. Ô, Conte comigo. O deputado Rodrigo Gambale trabalha bastante com a saúde. Eu pergunto, a saúde dá voto, deputado? Porque a gente sabe que a saúde, por mais que se invista, ela sempre fica deficitária. O povo sempre acaba precisando mais e mais. Enfim, é difícil chegar alguém que se contente com a saúde que tem, né? A saúde municipal, estadual, federal, enfim. Como é que isso funciona? Eu tenho uma frase que eu sempre uso nos finais dos meus vídeos, que é o seguinte: o trabalho sério dá resultados. Então eu acredito que quando você trabalha, independente pela área, o resultado surge. A saúde em si, ela precisa ter um investimento, até porque ela é algo que a pessoa só lembra quando ela tem uma necessidade extrema, né? Ou tanto com ela quanto com um familiar. Por que todo mundo fala saúde é um poço sem fundo? Quanto mais investe, mais vai se investir. Porque como ela é deficitária, se tem um município, por exemplo, Ibitinga, que está com a saúde muito boa, o que vai acontecer nos... O pessoal vem tudo para cá. Isso, exatamente. E aí, por mais que você tenha recurso, você nunca vai conseguir suprir esse déficit. O que aconteceu lá com o Ferraz? Eu quero usar um exemplo bem prático disso. Quando não tinha pediatria, ninguém procurava pediatria. Ninguém, porque não existia. Não tinha, estava tudo fechado, interditado. Montou-se lá, gastou-se 8 milhões para a reforma do andar inteiro, 43 leitos e tal. Montaram uma estrutura com 3 médicos plantonistas, equipe de enfermagem, tudo, para 2.500 atendimentos mês. Nossa, bastante coisa. É bastante coisa. O que aconteceu, Robson? Em 3 meses, já estava em 4 mil. Hoje, com 1 ano e pouquinho de abertura, que foi em junho do ano retrasado, já atende 6 mil pessoas. E já está um caos. Por quê? Porque estava atendendo muito bem. Então, os pais deixavam de procurar outros hospitais, deixavam de procurar outros postos de saúde para ir no regional. Aí sempre fica ruim. Por quê? A capacidade lá eram 2.500. Atendeu em dezembro, janeiro, 6 mil crianças por mês. Por isso que se tem uma dificuldade. Agora, independente disso, nós precisamos trabalhar. Eu nunca vi um deputado segurar no peito e falar assim, essa bandeira é minha, desse hospital, tudo, porque isso é um poço sem fundo. Eu fiz isso em Ferraz. Por isso que eu luto muito para fazer melhorar. Nós não temos lá, por exemplo, ortopedista. Está fazendo uma licitação para contratação, chamamento para contratação de mais de 10 ortopedistas, anestesistas, a parte de imagem. A pessoa ficava internada porque não podia fazer um exame porque tinha médico uma vez a cada semana. Hoje, desde o início dessa semana, tem médicos de ultrassom, mamografia, raio-x, Que legal. diariamente. Então, muita coisa vem mudando. Aí eu falo pro pessoal do entorno, olha, não fiquem bravos de tanto que eu
brigo por Ferraz, é porque aqui a coisa é muito feia. Se vocês conhecerem, a turma conhece. Lá sempre foi o patinho feio da região do Alto Tietê. E eles acabam compreendendo que eu tenho focado muito lá, porque eu também ajudo a região. O hospital é do governo e é um hospital regional. Ô, deputado, a gente viu recentemente aí que o STE, Superior Tribunal Eleitoral, ele sacramentou a união do DEM com o PSL, tornando-se um partido só denominado União Brasil. Você continua lá ou sai? Quando há essa decisão, principalmente, e acontece de forma judicial, porque União Brasil ele já tinha sido declarado, a fusão do União Brasil, já faz 2, 3 meses atrás. Mas caiu numa análise do TSE na terça-feira e acabou fazendo com que fosse conclusa o processo da fusão. Então, o que acontece agora? A Assembleia Legislativa, o Senado, o Congresso, a Câmara dos Deputados Federais, ela será notificada na sua procuradoria de que houve-se a fusão. Por quê? Porque os partidos eles têm uma coisa chamada liderança. E essa liderança ela tem uma quantidade de representatividade. E essa representatividade também se dá nas comissões, que são de extrema importância para a aprovação de todos os projetos de lei. E de acordo com a quantidade de parlamentares que existem na casa, que foram eleitos nas eleições, cada partido tem uma quantidade de representatividade. Como unificou tanto o PSL com o DEM, passa a ser, se ninguém sair, de 13 hoje parlamentares que tem, porque saíram alguns do PSL, se eu não me engano, para 20 ou 21 com essa união. Mas agora abre-se uma janela de 30 dias onde os parlamentares definem se vão migrar de partido ou não. Então, eu vinha fazendo uma conversa com outros 2 partidos, onde eu tenho grande proximidade pelos presidentes, mas a gente precisa avaliar. Eu ainda preciso conversar com a cúpula do partido do União Brasil. A Daniela é do PSL, ela sabe a dificuldade que era de trânsito com o PSL, ninguém atendia, não participávamos de nenhuma reunião, então era uma situação bem ruim, até constrangedora, porque o parlamentar ele fica sem ação. Tem ele não sabe contra o pessoal do PSL? Não, simplesmente estava desorganizado. Agora, com a União Brasil, a gente precisa entender a nova nominata, que seria aonde a gente vai recorrer para conversar, para entender, que seria estadual, ainda nem foi constituída. Provavelmente vai acontecer agora, na próxima semana. Então, depois que os nomes forem colocados, a gente vai entender um pouco melhor como é que vai ficar. Vai ficar com mais cara de DEM, vai ficar com mais cara de PSL, vai haver uma mescla para a gente fazer essa definição. Lembrando que, pela lei eleitoral, existe um período para você trocar de partido, parlamentar eleito de mandato, trocar de partido, que é do 7º dia antes da eleição até o 6º. Então, como essa eleição vai acontecer no dia 2 de outubro, o parlamentar deputado, tanto estadual quanto federal, terá do dia 2 de março a 2 de abril para fazer a troca, se assim o entender, sem perder a prerrogativa do mandato. Agora, se você troca fora dessa época da janela, você pode perder o mandato por sanções que o partido vai aplicar dizendo que o mandato é dele, aí vai entrar na justiça, tudo. Agora, quando há uma fusão, também abre-se essa janela. Muito importante dizer. Então vai se abrir 2 vezes a janela. Na verdade é o seguinte, muito importante se dizer. A janela que é aberta é só para o mesmo cargo. Então, nesse ano, em março, só vai abrir a janela para deputados estaduais e federais. Por que não para governador, senador e presidente da República? Porque eles são executivos, eles podem trocar de partido a bel prazer, eles não sofrem nenhuma sanção. Também. Isso. Então, é só na eleição do pleito. Quando houver a Daniela, por exemplo, se ela quiser mudar nesse período de fusão, ela pode? Pode. Ela tem 30 dias a partir de agora para trocar, porque houve-se uma nova ideologia partidária gerada. Ela não é obrigada a ficar nesse partido, porque fundiu. Se ela quiser trocar de partido, depois que fechar essa janela, ou se ela fosse de outro partido, ela precisa esperar a janela de 2024, porque ela é vereadora. Só vai abrir a janela nas eleições municipais. O Rodrigo Gambale vai de deputado estadual para federal nas próximas. A minha intenção é essa, porque a gente acabou abrangendo mais cidades. E o recurso hoje, ele fica na sua grande maioria no governo federal. Então, por exemplo, tudo que Ibitinga arrecada é uma média, tá, de arrecadação. De tudo que a Ibitinga arrecada, as pessoas, apesar de elas morarem no Brasil e morarem no estado de São Paulo, elas moram no município. Sim. Então,
Quando ela mora em Ibitinga, o que ela faz? Ela faz compra aqui, recolhe imposto aqui, ela abastece combustível e o combustível ela paga aqui, ela vai ao supermercado, ela gasta com as compras de mercado aqui, tudo ela arrecada aqui. Qual seria o correto? A maioria desse recurso ficar no município. Aí o município seria autossustentável. Autônomo. Você faz ideia de quanto que Ibitinga fica de tudo que arrecada, Não, Robson? nem imagino. Apenas 18%. 18% só? Tudo que é arrecadado aqui fica 18%. O resto fica para... Governo federal fica em torno de estadual. 24%, 25% e o governo federal 56% a 57%. O governo federal fica a maioria. A grande parte. Sabe por quê? Para ajudar os países com os estados com menor deficiência. Aí tem gente que vai falar assim, não, mas por que tem que São Paulo, o Sul tem que sustentar o Nordeste? Porque com um estado também fraco, enfraquecido, está apto a sofrer invasões de outros países, né? Sim. Então você acaba fortalecendo todas as pontas. Só que qual que é o grande problema? Por que não muda isso, que é o nosso maldito pacto federativo? O que eu sou favorável? 33%, 33%, 33%. Se Ibitinga tivesse 33% de arrecadação, seria autossuficiente. O prefeito, ao invés, e os vereadores, de ficarem na cidade, trabalhando pela cidade, hoje, com essa lei, eles precisam pegar uma caneca, pedir esmola para os deputados, que vão pedir para o governador, ou os deputados federais pedir para o presidente da República, para voltar para Ibitinga um pouquinho do muito que saiu dela. E aí você fala, poxa, mas por que não muda? Porque, por exemplo, os deputados federais, eles têm uma proporcionalidade. Um estado pequeno, por exemplo, como o Acre, ele tem 8 deputados. Se o Acre tivesse 100 mil habitantes, também teria 8 deputados. O mínimo são 8. E o estado de São Paulo, que tem mais de 40 milhões de habitantes, se ele tivesse 100 milhões de habitantes, ele teria 70 federais. Se ele tivesse menos, aí seria proporcional. Então, o mínimo são 8, o máximo 70. Se for passar um novo pacto federativo na Câmara, até passa. Mas quando for para o Senado, independente do número do Estado, todos têm 3 senadores. E para você gerar uma PEC, você precisa ter 2/3 da votação, tanto na Câmara quanto no Senado, que seria o Congresso e depois sancionado pelo presidente. Mas independente do partido, de continuar ou não no PSL ou no União Brasil, sai para federal fazendo dobradinha com o Ricardo Madalena para estadual. Sim, aqui na região a gente vai fazer essa dobrada. Eu sou pré-candidato hoje e alguns ouvem e falam assim, poxa, mas que raio que é isso de pré-candidato? Começou a se falar... Não se pode falar que é candidato. Absurdo isso também, né? Não, mas tem uma parte legal a respeito disso, jurídica. O que acontece? Por que eu não sou candidato hoje, Robson? Porque assim, o candidato, ele só passa a ser a partir do momento que ele vai nas convenções partidárias. Sim. Quando acontecem as convenções partidárias? De 60 a 45 dias antes das eleições. Aí, é o partido que define. Aí nas convenções, os nomes são colocados. Então, quantos candidatos podem ter cada partido? Estadual, uma vez a quantidade de cadeiras, mais uma. Então, estadual, cada partido pode ter 95 candidatos. Certo. Federal, em São Paulo, 70 cadeiras no Congresso, 71 candidatos. Então, se tiver 150 candidatos, quem vai definir é o partido. E aí ele vai escolher, provavelmente, os 70 melhores e vai dizer para deputado federal, esses são os 70 melhores. Por isso que hoje, apesar de ter o mandato de deputado estadual, sou pré-candidato a deputado federal. Porque a garantia de legenda do meu nome para o partido ou para as eleições só é garantida no dia da convenção. Deputado, escolhe mais uma música. Vou para uma música que é um rock de uma das bandas e principalmente dos compositores, uma das maiores cabeças pensantes do Brasil, que é a Legião Urbana, que eu adoro. E por que eu pedi Legião Urbana? Primeiro que a banda, eu quero contar rapidamente uma curiosidade para mim, minha, que eu sempre falo as curiosidades que são negativas sobre mim. Eu não consigo decorar, Maia, uma música sequer. Lembra que você falou? Você decora os nomes. É verdade. Eu não sei cantar uma música inteira sem ler. Eu não sei o porquê, mas eu não consigo decorar a letra. Cantar o trem da sete. A minha esposa, ela tira um sarro da minha cara. É das 11, tá vendo? Das 11. E sempre trabalhei com rádio. E Legião Urbana, quando lançou-se o CD, foi o primeiro CD que eu comprei na minha vida. E o primeiro CD que eu ouvi no meu primeiro toca-discos, que era toca-CD, né? Que era o Descobrimento do Brasil, de Legião Urbana. Então, Legião Urbana passou a ser a minha banda favorita nacional. Eu gosto muito. E Tempo Perdido é uma música maravilhosa. Maravilhosa. Vamos lá, Maia.
Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, tempo a perder. Nosso sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério. Selvagem, selvagem. Veja o sol desta manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distante de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. E agora, e o que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, e nem foi tempo perdido. Tão jovem, tão jovem. Sabadão trazendo o deputado estadual, um fenômeno da política, Rodrigo Gambale, aqui em Bitinga, deputado que está mandando recursos para a cidade, que está chegando pela primeira vez como deputado estadual, pré-candidato a deputado federal e se eleito, o Rodrigo Gambale. Seus propósitos, as suas metas, enfim, Bitinga, região, aquelas pessoas que nos acompanham, pode continuar contando com o seu trabalho? Com certeza, e muitas vezes a gente só não foca onde a gente teve um potencial eleitorado nas eleições. Então, por exemplo, estamos abrindo novas regiões, como aqui Bitinga, como Iacanga, como Uru, Borborema. Hoje eu rodei todas essas cidades. Estive ontem lá em Iacanga, jantei na casa do vereador Iacanga, quem Rafael. toma conta lá é o Carlão. Carlão. Carlão é o dono lá de Iacanga, viu? Tive que entrar lá, o pessoal falou assim, ó, precisa pedir autorização O Carlão, aí pro Carlão. Então a gente tem rodado bastante, o Madalena tem me ajudado muito nessa parceria. A gente tem direcionado nossas emendas para essas cidades em parcerias ou conseguido programas do governo do estado também para essa região. Então a gente tem sido muito atuante aqui e pode continuar contando. E claro, a gente ainda não pode falar nem de campanha. Hoje eu tenho que exercer meu mandato como deputado, mas independente de qualquer circunstância, se for para reeleição ou uma nova eleição, eu vou
com certeza dobrar, triplicar ou aumentar muito meu serviço pela região. Meu trabalho. Deputado, peça seu voto, ou não pode pedir ainda? Não pode. pedir ainda. Agora eu tenho que só trabalhar, só trabalhar. Então, quando for na hora de pedir, o senhor vota aqui. Hoje eu queria pedir uma coisa só essa polenta aí com Aê, frango, ou essa polenta bolonhesa. Bom, Daniela, em nome de Bitinga, como presidente da Câmara, agradeço os recursos do não tenho deputado e seu dúvida. trabalho referente à nossa cidade. Quero agradecer, Rodrigo, pela sua vinda em Bitinga, né? Porque estivemos há pouco tempo na Assembleia e se colocou à disposição e hoje se faz presente aqui. Espero que goste muito, leve para sua esposa o mais lindo bordado do Brasil, né? Da nossa capital nacional do bordado. E, sobretudo, agradecer pelo empenho que foi, né, em enviar os recursos aqui para o nosso município. E, sem dúvida, estamos juntos. Eu acho que a importância da relação, da parceria se faz porque nós temos propósitos muito semelhantes. Né, o deputado, enquanto deputado, representando uma massa muito maior, né, de pessoas, e enquanto vereadora, também representando todo o município de Bitinga. Para a gente é um orgulho e satisfação em ter pessoas sérias, né, ele que é jovem na política, que, sem sombra de dúvida, tem uma trajetória, eu tenho absoluta certeza, muito positiva. Obrigada. Deputado, obrigado, seja sempre bem-vindo e Bitinga lhe agradece. Robson, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, ao programa Sabadão. Ronaldo Camargo, obrigado. O Edson Maia aqui, um fenômeno, obrigado pelas músicas. O William só agradece depois de comer. Não, o William, eu estava tentando Olha esse lembrar negócio desde tá o ruim início aqui. quando eu vi. Só que aí, como ele é muito mais novo que esse artista que eu vou dizer, eu demorei um pouco para lembrar, mas ele é 30 anos antes o Erson Capri, não. O ator da Globo lá. Ele parece. Ele é uma. Eu lembrava que era com H. Eu ia falar Henry Castelli. Falei, não, mas não é. Ele fala que se parece com o Bradley Cooper. Então, o Henry Castelli parece também. É a mistura dos dois, do Erson Capri com o Bradley Cooper e com o Henry A Castelli. versão pobre do Chique, Bradley William. Cooper. Se Viu? eu tivesse com barba, eu parecia com o quê? Papai Noel? Robson, eu tenho certeza que ele é melhor que os três juntos, porque nenhum dos três deve saber Cozinha cozinhar. desse jeito, É né? isso aí. William, obrigado, viu? Valeu. Deputado, vamos comer. Gente, Obrigado pela encerramos oportunidade. Encerramos aqui o Sabadão hoje. Deputado estadual Rodrigo Gambale presente aqui. Eu tenho o gesto exato, sei como eu devo andar. Eu aprendi nos filmes pra um dia usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. Eu E aí, tenho William? tudo que Show de bola, pra cara. te impressionar. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho passa, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Programa Sabadão com Robson de Rosa.